Novidade importante para o torcedor do São Paulo em relação ao Evangelos Marinax. Tenho certeza que o São Paulino vai curtir. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também sobre Jorge Jesus na seleção. Desempenho dos brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores bastante ruim. Tem as últimas no mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o desempenho ruim dos brasileiros na primeira rodada de Libertadores e Sul-Americana. 10 dos 14 times já entraram em campo. E até aqui a gente tem 3 vitórias brasileiras, 3 empates e 4 derrotas. Esse saldo fica ainda pior se a gente contabilizar apenas os duelos entre Brasil e Argentina. 3 vitórias para os hermanos, 1 vitória dos brasileiros. O único triunfo foi do São Paulo, 1-0 contra o Talleres na Argentina. Já as 3 derrotas de brasileiros, 2 delas em território brasileiro. Corinthians perdeu para o Huracan e o Fortaleza tomou 3-0 do Racing. A outra vitória dos argentinos, 1-0 do União Santa Fé contra o Cruzeiro lá na Argentina. Só para completar, se o São Paulo venceu, as outras 2 vitórias vieram na Sul-Americana com Grêmio e Fluminense, os empates de Vitória em casa, Vasco e Atlético Mineiro fora, além das derrotas de Botafogo, Fortaleza, Corinthians e Cruzeiro. Nessa quinta-feira, 4 brasileiros entram em campo, com destaque para o jogo entre Bahia e Internacional, que estão no mesmo grupo. Hora de falar sobre Jorge Jesus. O técnico português vai ou não comandar a seleção brasileira? Quero trazer algumas atualizações importantes. A CBF só não bateu o martelo com o português, porque ainda vai fazer uma última tentativa com Carlo Ancelotti. O presidente Edinaldo Rodrigues pretende conversar com o representante do Ancelotti para saber se não existe nenhuma chance mesmo de ele assumir ou dar garantias de que assumirá a seleção depois do Super Mundial de Clubes. A tendência é que o Ancelotti siga enrolando a CBF. Ele não descarta treinar a seleção, mas não é capaz de dizer que após o Mundial troca o Real Madrid pela seleção, e diante desse impasse a tendência é que Jorge Jesus seja de fato contratado, até porque o comandante do Al Hilal, ao contrário do Ancelotti, topa quase tudo para treinar a seleção brasileira. Ele inclusive já condicionou a saída dele ao pagamento da multa rescisória que equivale a 1 mês de salário. O Jorge Jesus tem contrato com o Al Hilal até junho, mas há um aditivo que prorroga esse vínculo até julho. Para a disputa do Super Mundial de Clubes, 1 mês de salário do JJ equivale a mais ou menos 6 milhões de reais. Dinheiro que é bastante significativo para mim e para você, mas para a CBF não é tanta grana assim. Vale a lembrança de que o Dorival Júnior ganhava 2 milhões de reais por mês e ao ser demitido ele assegurou 1 milhão de reais mensais até a próxima Copa do Mundo. Só para completar, JJ vai tentar evitar falar sobre a seleção brasileira nesse momento, porque vive um momento importante lá no futebol saudita. Nessa sexta-feira, o Al Hilal, que é o vice-líder do campeonato, enfrenta o Al Ittihad, ou melhor, o Al Nassr, que é um dos principais times do país. O Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo. E o Al Hilal precisa vencer para tentar diminuir a diferença de 4 pontos do líder da competição, aí sim, o Al Ittihad. Já as quartas de final da Champions, lá na Ásia, as quartas estão marcadas para 25 de abril, jogo contra o Gwangju, time da Coreia do Sul. A saideira sobre JJ, a estreia do time dele no Super Mundial está marcada para 18 de junho, justamente contra o Real Madrid de Carlo Ancelotti. Com informação exclusiva, São Paulo é mais cauteloso, mas posso assegurar que o staff de Evangelos Marinax já dá o acordo com o São Paulo como fechado. O Edu Gaspar é quem tem tocado toda essa negociação. Foi o ex-dirigente do Corinthians e da seleção que esteve por 3 dias em São Paulo para assinar recentemente um memorando de entendimento com o Tricolor. Esse memorando é uma espécie de carta de intenções das duas partes em relação a um acordo para a sociedade em Cotia. Marinax vai investir cerca de 100 milhões de dólares num período de 5 anos para a contratação de atletas na base e a partir daí vai passar a ter percentuais na venda de jogadores formados em Cotia. Importante lembrar que haverá uma pequena parte desse repasse de 100 milhões de dólares para investimento no futebol profissional. Por que eu posso dizer que o Marinax já dá o negócio como fechado? O Edu Gaspar afirmou para pessoas próximas que está tudo absolutamente certo com o Tricolor e não há mais volta em relação a essa negociação. Agora são só as questões burocráticas dos prazos que precisam ser cumpridos até que toda a papelada seja trocada e o anúncio deve acontecer
até a metade do ano. Notícia super importante para o São Paulo, que imagina a partir daí ser capaz de ter a base mais competitiva do futebol brasileiro, promovendo vários jogadores para o time de cima e causando um efeito ainda maior, por exemplo, do que tem o Palmeiras. Com Estevão, Vitor Roque, Hendrick, Luiz Guilherme, entre tantos outros, a arrecadação do Palmeiras já ultrapassou 2 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Só para completar, importante dizer que o São Paulo venceu o Tadieres por 1-0 nessa quarta-feira na estreia da Libertadores na Argentina. Não foi um grande jogo do São Paulo, tricolor bem cauteloso, mas se aproveitando da fragilidade do adversário. O único gol da partida marcado por Alisson, que depois de marcar o gol correu para abraçar o Zubeldia, técnico bastante pressionado. O resultado de vitória certamente garante a continuidade do treinador. Hora de falar sobre o São Paulo, mais especificamente de Pablo Maia. Volante de 23 anos de idade que chegou a passar por cirurgia no tornozelo, já tem data para voltar. A previsão é de que seu retorno só aconteceria depois da pausa no futebol brasileiro por conta do Super Mundial, ou seja, ele só estaria à disposição no segundo semestre. Mas, antes de gravar esse vídeo, conversei com o Júnior Pedroso, representante do Pablo, e ele contou que o jogador está super animado com a possibilidade de retornar bem antes. Todo o planejamento que está sendo feito pelo São Paulo e pelo Pablo Maia permitiria que ele voltasse a jogar antes da interrupção nos campeonatos nacionais e sul-americanos. A ideia é que no mês de junho, talvez se tudo corresse bem no mês antes, em maio, ele já estivesse à disposição para atuar pelo tricolor. Pablo Maia, que se contundiu na vitória por 3-1 contra o São Bernardo, jogo disputado em 23 de fevereiro. Por causa dessa lesão no tornozelo, que atingiu o ligamento do tornozelo direito, houve a necessidade de uma intervenção cirúrgica, coisa tem corrido muito bem, e o Pablo Maia deve ser reforço muito em breve. Hora de falar sobre o São Paulo, que não poderá jogar em seu estádio caso vá à final da Copa do Brasil e realize a segunda partida como mandante. A segunda final da Copa do Brasil está marcada para 9 de novembro, mas um dia antes, 8 de novembro, o estádio do São Paulo estará alugado para a realização de um show e não há tempo hábil para desmontagem de toda a estrutura e para receber essa partida. Diante disso, São Paulo já sabe que, se for a final, vai ter de torcer para fazer o primeiro jogo como mandante no Morumbi, para que possa atuar como visitante na partida de volta. Vi muita contestação de torcedores do São Paulo em relação a essa decisão, mas é preciso lembrar também que o tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. O fluxo de caixa é péssimo, o tricolor atingiu uma dívida próxima de 1 bilhão de reais, na temporada passada um prejuízo de 289 milhões, até por isso qualquer nova possibilidade de colocar dinheiro em caixa é super bem-vinda. Digamos que o São Paulo recusasse a possibilidade de realizar esse show e fosse eliminado, por exemplo, no primeiro mata-mata da Copa do Brasil, certamente seria alvo de muitas críticas do torcedor. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para registrar a sua opinião. Você está do lado de quem? Dos dirigentes do São Paulo ou dos torcedores que já estão lamentando a marcação desse show justamente para a véspera da Copa do Brasil? Nicola, você foi inocente sim no vídeo da manhã ao achar que os empresários não influenciam na convocação da seleção brasileira. O tema é muito bom. E o Janderson me permite uma oportunidade de falar mais sobre o assunto. Na semana passada, o craque Neto contou lá no programa dele, ou mostrou no programa dele, de quem eram os jogadores convocados para a seleção na última data FIFA. E 9 dos jogadores da seleção que foram chamados são do Giuliano Bertolucci. É um número que chama muito a atenção, especialmente porque depois do Bertolucci, o que mais tem jogadores conta com 3 atletas. A diferença é que o Bertolucci não é que ele é o maior, ele é muito maior do que todos os empresários. E às vezes o jogador nem é dele, mas os empresários procuram o Bertolucci para fazer negócio. Eu não acho que a seleção precise de favores para aceitar intimidações ou recomendações de empresários. Tá? É uma entidade que fatura mais de 1 bilhão por temporada, que tem dívida zero, enfim, mas posso estar sendo inocente, posso estar sendo ingênuo sim, mas eu não acho que faz muito sentido. Agora, em relação a clubes, é muito claro para mim que o Bertolucci tem enorme influência. O São Paulo deve 60 milhões de reais para ele, o Corinthians deve mais 40, são cerca de 500 milhões de reais de dívidas dos clubes brasileiros com o Giuliano Bertolucci, tá? Boa, boa semana, possibilidade de vermos Ferreirinha, André Silva e Ferreira da base titulares, com Matheus Alves, Alisson e Pablo Maia. Ah, Caio, até esqueci de contar para vocês, cara.
Ontem vocês tinham perguntado de novo sobre a situação e a recuperação do Pablo Maia. Devia ter contado no vídeo da tarde. Acabou que eu esqueci. Conversei hoje de manhã com o Júnior Pedroso, que está lá em Sevilha. Ele está acompanhando de perto o Antony, que está voando pelo time do Betis. Inclusive o Isco, que é o verdadeiro líder do time, sugeriu aos torcedores do Betis que se reunissem para fazer uma vaquinha virtual na tentativa de juntar dinheiro para comprar o Antony do United. Situação bem difícil porque ele é caro pra caramba, mas o Antony tem arrebentado. Pois bem, tô contando isso porque perguntei para o Júnior Pedroso ontem à noite e ele me respondeu hoje às 5 da manhã. Falei, caramba, Júnior, o que está acontecendo? Ele falou, que eu tô na Europa e tal. E aí ele estava contando que a recuperação do Pablo Maia está muito mais avançada do que a previsão inicial e de que o Pablo trabalha hoje com a ideia de voltar a jogar pelo São Paulo antes da paralisação por conta do Super Mundial, tá? Então a recuperação tá bastante boa e ele deve retornar em breve. Sobre André Silva e esses jogadores que você citou, Caio, eu acho que o André merece ser titular, já deu, né? Em relação ao Caleri, acho que talvez até um descanso no banco pode ser útil para ele. Família, ficamos aqui com um giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do São Paulo. E se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever neste canal. Ative o sininho de notificação, muito importante sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no coração, não segue mais, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos.